Am, bom, 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 bom. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, e já atuo aí com logoterapia, já estudo logoterapia há basicamente aí 14 anos, e nós estamos trabalhando o livrinho Psicoterapia e Sentido da Vida, e você já está careca de saber disso. Mas, se você, por acaso, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Dê o like aí no vídeo. Ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar de fora de nenhuma notificação. Esse é o nosso 34º encontro. 34º encontro do nosso grupo de estudos. E nós estamos avançando aí para a parte final do nosso livro. Então, hoje nós vamos trabalhar, deixa eu ver aqui, a técnica logoterápica da intenção paradoxal. Então, isso é o que nós vamos trabalhar. E aí nós estamos já indo para os nossos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para os nossos últimos 7 tópicos, olha só, né? Estamos aqui já estou aqui no clima de despedida, né? E nos próximos vídeos eu vou anunciar uma novidade, tá bom? Uma novidade, né, sobre os nossos próximos estudos em logoterapia. Já escolhi aqui, já defini. E serão estudos árduos, que quero que você me acompanhe nesses estudos. Você vai estudar comigo, tá bom? Então, vou fazer um trabalho minucioso ali de estudo e você vai me acompanhar. Então, vamos embora para um bar, bebe, cai e levanta, vamos embora. Escutava essa música aí quando eu era adolescente, né? E foi no risca-faca que eu te conheci, não sei o que, andando farra, é isso aí, e vai aí o avião. Lembrando, se você quiser aprofundar os seus estudos em logoterapia, manda mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade, que eu vou te auxiliar, então, no estudo da logoterapia. Se você quiser também supervisão em logoterapia, Otton, eu entendo que a logoterapia é a abordagem que faz sentido para eu trabalhar na clínica, mas eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu não sei como aplicar a logoterapia, né? Então, me ajuda. Te ajudo. Manda mensagem aqui para mim, no WhatsApp do Instituto, para a gente fazer as supervisões de casos em logoterapia, tá bom? Então você está me vendo aí, você está vendo dor de mim aí, que maravilha. E deixa eu abrir aqui já o nosso PDF para a gente começar sem mais enrolações. Enrolações, cadê o PDF? Show 10:08. Então vamos ver se em 1 hora eu consigo trabalhar essa técnica aqui, tá bom? Bom, não, aqui eu estava estudando para a faculdade. Estou dando uma cadeira de História da Filosofia
do século XIX. Cheguei no temido século XIX ali com Hegel. E, velho, é uma chila, cara. Sinceramente, se você acha, por exemplo, psicologia complicado, vou te dizer, filosofia é mais complicada ainda. Às vezes eu me pergunto que diabo é que eu vim fazer estudando esse negócio, cara? Meio embaçado, né? Mas let's bora. Vamos lá. A técnica logoterápica da intenção paradoxal. Quando se fala de logos, no contexto da logoterapia, o que se tem em mente é o espírito e, para além dele, o sentido. Então, essa daqui vai ser uma querela. Na verdade, essa palavra aqui, o logos, é uma palavra difícil de conceitualizar. Inclusive, eu vou também trabalhar, né? Eu tava outro vídeo, eu estava conversando com você sobre quais são os livros que eu gostaria de trabalhar, né? E eu disse Psicoterapia e Sentido da Vida, que tem um fundamento aqui da análise existencial muito bom. Eu disse A Ética do Sentido da Vida, do Ivo Sturdat, também, que é um livro muito bom, e eu trabalhei este livro na minha formação em logoterapia, né? Então, foi um livro, assim, excelente. Eu não sei se eu mostrei só a capa no... Deixa eu ver aqui meu cabo aqui para poder não... Mas deixa eu pegar bem aqui para você. Eu trabalho a ética do sentido da vida e fundamentos antropológicos, né? E tá aqui. Então, a gente está trabalhando psicoterapia, né? Ou fundamentos antropológicos. Vou dar até um spoiler aqui da novidade, porque eu comprei a edição nova, né, que é o da capa verdinha, para poder a gente trabalhar aqui no grupo de estudos, tá? Eu não vou usar esta minha versão aqui, porque ela é bem velhinha, como você percebe. Ó, bem velhinha mesmo. Então, até o manuseio dela é complicado, tá? Ó, essa minha edição aqui, ela deve ser de 70, ela é de 78. Ó, é um livro de 78. Certo? E eu comprei esse livro aqui, uma pechincha, na verdade. Hoje, acho que se você buscar esse livro aqui, eu acho que ele é bem caro. Eu comprei ele por R$ 39 na época. E assim, eu manuseio pouco, eu estudei esse livro e eu manuseio pouco ele, mas ele traz aqui o homem incondicionado e o homem em sofrimento. Então Então ele vai trabalhar aqui a antropologia, né? E é muito bom, velho. E também é uma leitura um pouco intrucada essa daqui. Então a gente vai trabalhar fundamentos antropológicos da psicoterapia, certo? Entender a visão de homem da logoterapia. Ó, a essência do espírito, o que é o vir a ser do espírito, né? Então são coisas assim bem interessantes, que é essa dimensão espiritual. E aí eu comprei a edição nova, né? Eu nunca tinha comprado a edição nova da logoterapia, tanto que esse daqui também é edição velha.
edição antiga, mas esse daqui, para poder eu não manusear esse livro específico, velho, eu vou comprar a edição nova para poder trabalhar com a galera. Comprei Teoria e Terapia das Neuroses, que eu também vou trabalhar, que também é uma leitura desafiadora, extremamente desafiadora, né, do Viktor Frankl. E a gente vai trabalhar também aqui com muita calma. E A Ética do Sentido da Vida. Esse daqui também é um livrinho excelente, que são os fundamentos filosóficos da logoterapia. E depois, este livrinho aqui, ele se transformou no Tratado de Logoterapia. Tá bom? O tratado, esse daqui eu nunca estudei, eu só folheei. Até recebi aqui uma dedicatória do professor Ivo. Comprei em 2021. Mas nunca estudei, estava estudando outras coisas, e agora em 2024 que eu resolvi retomar aí as leituras em logoterapia, né? Como já falei aqui para você. Mas esse daqui também é muito bom, o Sentido da Natureza Humana, também é excelente. Mas esse daqui eu vou trabalhar de maneira fechadinha em algum momento da minha vida. Em algum momento da minha vida, certo? Acho que depois que eu terminar a faculdade de filosofia, eu vou trabalhar esse daqui de maneira fechada. E a gente tem o Ética do Sentido da Vida. Esse daqui eu vou trabalhar aqui com a gente, no grupo de estudos. Tá bom? São todos, logoterapia eu estava estudando, em 2013. Então são todos os livros que eu estudei ali, ainda na faculdade, estava estudando também. Aqui. Ok. Beleza. Aí ele fala sobre logos, tudo isso, que são conceitos aí bem intrucados. Eu usei esses livrinhos aqui muito para o meu TCC na faculdade, foi muito legal. Então é isto, né? Aqui ele vai trabalhar muito bem, são esclarecimentos muito bons sobre a teoria do Frankl. E aí a gente tem, então, uma dificuldade, né? Eu abri esse parênteses todo por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de conceituar o significado de logos, né? Assim como a gente tem uma dificuldade de conceituar a palavra ânima, né? Ou psique, né? Que é, inclusive, objeto de estudo da própria psicologia. Então, nós temos uma dificuldade gigantesca em gerar essa conceituação, né? Em localizar esse conceito. O que é alma? A alma é comportamento só, né? A alma é aquilo que anima o corpo, né? Então, o que é a alma? Né? Nós temos uma dificuldade gigantesca de trazer esse tipo de conceito, e a gente é psicólogo, a gente é terapeuta, e a gente tem dificuldade de conceituar o nosso, entre aspas, objeto de trabalho. Então, nós temos uma dificuldade gigantesca. Então, o Frankl ele vai falar aqui sobre o logos, a questão do logos, e o significado desse logos. Então, ele está dizendo aqui, quando se fala de logos, no contexto da logoterapia, o que se tem em mente é o espírito, né? Então, que é essa dimensão espiritual, tá bom? E para além desse espírito, nós temos também a questão do sentido. Por espírito, e aí ele vai desenrolar aqui o conceito, cumpre entender a dimensão dos fenômenos especificamente humanos, né? Então, a gente tem aqui a dimensão noética, e ao contrário do que se faz o reducionismo, a logoterapia recusa-se precisamente a reduzir essa dimensão a fenômenos subhumanos, sejam quais forem, ou a deduzi-la a partir deles. Pois bem, aqui ele está falando da dimensão noética, tá? Pois bem, na dimensão especificamente humana, teríamos que localizar agora, entre outros fenômenos, o fenômeno que consiste
em a existência se transcender a si mesma em ordem ao logos, em ordem ao sentido. De fato, a existência humana sempre vai além de si mesma, sempre se refere a um sentido que a ultrapassa. O que? Isso daqui também é um conceito, tá? O que, neste aspecto, está em questão para o homem que vive a sua existência não é o prazer ou o poder, mas também não se trata da realização de si mesmo. Trata-se antes da plenitude de sentido. Então, aqui é um ponto em que o Frankl ele vai se diferenciar do movimento humanista, né? Então, o movimento humanista, no sentido do movimento, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui uma perspectiva a partir do movimento humanista, ou do movimento do humanismo, da psicologia humanista. Então, nesse sentido, o Frankl ele se diferencia do humanismo. Né? O humanismo estava preocupado com a autorrealização. Né? Não sei se você lembra das aulas ou daquilo que você já viu sobre a psicologia humanista. Então, o humanismo está voltado para a autorrealização, para a autorregulação. Então, nesse sentido, há uma diferença aqui da logoterapia. Né? Então, logoterapia é para fora. Trata-se antes da plenitude de sentido. Daí que, em logoterapia, falemos de uma vontade de sentido. Wilhelm zum Sinn. Então, vontade de sentido é um outro conceito da logoterapia, que é o tripézinho da logoterapia, né? Liberdade da vontade, vontade de sentido e sentido da vida. Então, o Frankl ele tem essa tríade. E o Frankl, eu estava até vendo na faculdade, né, na história de filosofia do século XXI, e a gente tem lá, o professor estava explicando um pouquinho sobre Hegel, e o Hegel ele é um idealista, né? Então, ele traz a filosofia idealista, vamos dizer assim, um dos ápices da filosofia idealista alemã. E o Hegel, então, ele tenta, a partir da dedução, a partir de um princípio primeiro, ele tenta explicar toda a realidade. Então, ele constrói um sistema filosófico monumental, né? Talvez aí, né, um sistema filosófico tão grande, né, quanto um Aristóteles da vida. Então, se na Idade Clássica barra Média nós tínhamos ali o Aristóteles construindo um monumento, né, mas o Aristóteles ele vem a partir de uma perspectiva realista, né? Ou seja, ele pega, né, as coisas mais próximas e vai explicando as coisas mais próximas, chegando até as mais distantes. Né? Então, nós temos aí uma filosofia realista. E é o contrário do Hegel e de todo esse movimento idealista, né? Todo esse movimento do idealismo alemão. O Freud, por exemplo, ele é fruto disso. O Frankl, em certa medida, também. Só que o Frankl ele tem uma influência mais kantiana. Então, ele está mais colado na realidade. E aí o Hegel, então, ele constrói esse monumento a partir, né, de um princípio primeiro, e ele vai deduzindo esse princípio, né, até tentar explicar todas as coisas. E o Hegel ele tem essa característica de construir a sua filosofia em cima sempre de tríades. Então, todas as coisas são explicadas a partir de três. Tudo, tudo, tudo. Né? E olha só como o Hegel pensa, né? Hegel era um cara cultíssimo. E a gente tem meio que uma influência aqui no Frankl, né? Ele tem o tripé a tríade do axiológica, né? Então tem liberdade da vontade, vontade de sentido, sentido da vida. Ele tem a tríade trágica do culpa e morte. Ele tem a tríade da dimensão do homem, né? A dimensão biológica, psíquica e dimensão noética.
ele tem a tríade dos destinos, né? Destino sociológico, destino psicológico e destino biológico, né? Então ele vai trazer muito essa questão, essa influência hegeliana na organização do seu sistema de psicoterapia, né? Então essas tríades que o Frank usa, então é muito essa influência do Hegel ali na construção do seu sistema, né? Desta maneira, o sentido é, ao lado do espírito, um dos focos que a logoterapia envolve como se fosse uma elipse. A capacidade do homem de se transcender a si mesmo acresce, entretanto, a sua capacidade de se distanciar de si mesmo. Aqui nós temos dois conceitos também muito famosos da logoterapia, que transcender a si mesmo é a autotranscendência, distanciar de si mesmo é o autodistanciamento. E esses dois movimentos estão aonde? Estão na dimensão humana, especificamente humana. E é justamente esta capacidade que caracteriza e constitui o homem como tal. A antropologia, isso daqui é uma característica antropológica, é isso mesmo. A antropologia pandeterminista põe entre parênteses a capacidade essencialmente humana que o homem tem de se afastar de si mesmo. Então, o que ele está sinalizando aqui? O que seria a antropologia pandeterminista? Né? É aquela visão de homem que diz, que sinaliza que o homem é determinado por alguma coisa, ou seja, não há liberdade nele. Então, se não há liberdade nele, não tem essa capacidade de autorreflexão, de autodistanciamento, do homem se colocar como objeto e ter a possibilidade de se posicionar, inclusive contrapondo aquilo que o determina. Então ele continua, mas o método, a técnica da intenção paradoxal por mim desenvolvido, usa amplamente, usa quem? A capacidade do homem se afastar de si. Trata-se de uma técnica logoterápica baseada na sadia influência exercida sobre os pacientes que sofrem de fobias, quando estes tentam desejar precisamente aquilo que tanto temem. E é desta forma que a angústia deixa de soprar nas suas velas. O medo realiza, afinal, o que teme. O desejo demasiado intensivo impossibilita já o que tanto com ele se deseja. Isso daqui a gente já falou em encontros passados, né? Aquele esqueminha que eu já mostrei para você. É disto que se serve a logoterapia, acompanhando e orientando os pacientes no sentido de empreenderem precisamente aquilo que até então receavam, ainda que evidentemente só por alguns instantes. Hoje vou sair um pouco para ter um ataque. Né? Eis aí a atitude de exemplo. Eis o que atitude de exemplo tem que dizer a si mesmo um paciente quando sofre de agorafobia. Vejamos. Através da ilustração casuística que passamos a expor, como configurar as coisas concretamente. Um dia, depois de ter apresentado o modelo da intenção paradoxal numa conferência clínica, recebi a carta de um ouvinte a contar-me que tinha sofrido de uma tremurafobia, que se manifestava sempre que o professor de anatomia entrava na sala de
autópsias. Deixa eu ver se essa fobia aqui é o que eu estou pensando. É tremer as mãos, né? Tremorafobia. Atualmente já mudou-se o nome. Mas eu acredito ser, né, esse medo de tremer as mãos. Bora lá. Deixa eu ver se é isso. Se minha memória não estiver enganada, simbora. E de fato, era assim mesmo. A jovem colega começava sempre a tremer, viu? Entretanto, depois de me ter ouvido falar na conferência a respeito do caso de tremorafobia, havia tentado aplicar a si própria, por sua conta, a mesma terapia. E de cada vez que o professor aparecia para examinar a dissecação, propunha-se esta tarefa. Bem, chegou a oportunidade de começar os tremores, os tremeliques. Vocês vão ver como eu sei tremer bem de verdade. Uma vez encetada esta engenhosa tarefa, dizia-me ela na carta, a tremorafobia e a tremura começaram a ceder. O desejo sadio, passou a ocupar o lugar do medo. Evidentemente, um desejo destes não se pode tomar como coisa séria e definitiva. Trata-se apenas de alimentá-lo por alguns instantes. Bastam uns instantes em que o paciente se ri de si próprio interiormente para estar ganho o jogo. É que este riso, todo humor, cria distância, faz com que o paciente se distancie de sua neurose. E não há nada de melhor para fazer com que um homem possa criar distância entre si próprio e o que quer que seja do que o humor. Já falei aqui do humor outras vezes, né? O efeito terapêutico da intenção paradoxal depende de que o médico tenha a coragem de explicar ao paciente em que consiste a sua manipulação. Primeiro, o paciente, é claro, que começará a sorrir. Não obstante, o médico terá que fazer com que o paciente aplique a intenção paradoxal logo que surja a situação concreta de um caso de angústia. E, finalmente, terá que fazer com que o doente aprenda a rir-se na cara da sua angústia, distanciando-se dela desta maneira, cada vez mais. Gordon Allport, psicólogo de Harvard, foi quem, pronunciando-se uma vez a este respeito, declarou que o neurótico, uma vez que consiga sorrir de si próprio desta forma tão adequada, já se encontra a caminho da cura. Essa frase aqui também é muito bonita. Eu, por mim, estou em dizer que no método da intenção paradoxal, temos a verificação clínica deste aperçus alportiano. Então, ele está trabalhando aqui, lembra que ele falou acima que o homem ele é capaz do autodistanciamento, da autotranscendência. E ele, então, diz que se a pessoa alimenta um medo, né, e ela começa a criar uma tensão de tentar evitar o medo, ela acaba caindo naquilo que ela tanto tenta evitar. E ele cita o exemplo dessa aluna e do medo de tremer na aula. Então, quanto mais ela tinha medo, quanto mais ela se cobrava, quanto mais ela tensionava, ela acabava caindo naquilo que ela estava querendo evitar, que era o quê? Não tremer na aula. Então, ela estava querendo fazer isso.
E ela assistiu a palestra do Frankl e ela ouviu ele falando da intenção paradoxal, e ela então começou a inverter a coisa. E ela disse: bom, eu vou tremer agora de verdade. Vou mostrar como eu tremo, sou a pessoa que melhor treme na face da terra. Ela começa a rir de si, ou seja, isso alivia aquela tensão. Então, o tremor começa a passar. A intenção paradoxal é essa técnica, porque a partir deste princípio de distensionamento, a pessoa, com o auxílio do humor, do autodistanciamento, gerando o amor, o humor, então ela diminui essa tensão, obtendo o resultado que ela tanto deseja, mas que ela estava buscando pelo um caminho contrário, pelo caminho de mais pressão. Nada como o humor poderia configurar de uma maneira tão sadia a mudança radical em face da condicionalidade e dos dados da existência humana. Há uma anedota que nos poderia ajudar a ilustrar o significado da atitude no aspecto especial da problemática da angústia. Em certa ocasião, durante a Primeira Guerra Mundial, encontraram-se um oficial de alta patente e um médico militar judeu. Estavam os dois a conversar quando se desencadeou um bombardeio. O oficial, então, começou a caçoar do judeu e a espicaçá-lo. Mais uma vez, verifica-se a superioridade da raça ariana em relação à raça semítica e já arranjou uma boa angústia para se entreter, não é, doutor? Ao que o médico judeu retorquiu: que eu tenho medo é evidente, mas isso da superioridade, como assim? Bem vê, coronel, se o senhor tivesse o medo, a angústia que eu tenho, já se tinha posto a andar há muito tempo. Neste caso, trata-se evidentemente de uma angústia em face de uma realidade. Não é o mesmo caso que não é o mesmo que nos nossos casos, em que temos que lidar com uma predisposição neurótica para a angústia. Seja como for, o que importa é a atitude ou a modificação terapêutica dessa atitude. Então, ele está dizendo que, opa, peraí, a gente tem aqui é diferente, a gente tem uma predisposição neurótica para a ansiedade, para a angústia, é diferente de a gente ter uma ansiedade, uma angústia real. Né? Então, lógico, se a angústia é real, tu não vai dizer para a pessoa ter ali ou utilizar a técnica da intenção paradoxal. Então, precisa prestar um pouquinho de atenção nesse ponto. A intenção paradoxal precisa daquilo que nós definimos como o poder de resistência do espírito. Mas a sua mobilização não é válida apenas no sentido heróico, é-o também no sentido irônico. Então, o poder de resistência do espírito aqui tem dois sentidos, né? O sentido heróico e irônico. Já que o humor se prende claramente com o nosso tema, não será despropósito, senão coisa bem justificada e permitida metodologicamente, citar aqui um episódio que, de um modo bastante plástico, se bem que drástico, caracteriza a inversão da intenção, tão típica, aliás, para a intenção paradoxal. O episódio a que me refiro é o seguinte: uma vez, um estudante, ainda moço, tendo chegado atrasado à escola, apresentou esta desculpa:
Apanhei uma nevada tão forte na rua que a cada passo que dava, resvalava 2 passos para trás. A isto o professor, todo triunfante, respondeu: se assim foi realmente, como é que conseguiu chegar à escola? Só que o nosso pequeno impostor era mentiroso, mas não apoucado, e logo reconveio. Muito simples. Dei meia volta e voltei para casa. Ah, miserável. Sou aluno à imagem encardido, né? Todo aluno é igual. Socorrendo-se da intenção paradoxal, os meus colaboradores Eva Nierbauer, Kosdera e Kurt Kokurek conseguiram melhorar a curto prazo pacientes, mesmo idosos, afetados por neuroses compulsivas inveteradas, a tal ponto que chegaram a readquirir a sua capacidade de trabalho. E o professor doutor D. Miller Heidmann, diretor da Clínica Neuropsiquiátrica da Universidade Karl Marx de Leipzig, considerou estas medidas de tratamento psicoterápico como uma técnica altamente meritória, conforme o tinham demonstrado os resultados favoráveis por ele observados nos últimos anos em caso de fobia. Então aqui tem um estudo, né? Aí tem nego que vai dizer assim, mas psicoterapia, logoterapia não é científica. O Dr. Hans Ogers, diretor clínico do Hospital do Estado de Connecticut, USA, dispõe de uma detalhada casuística de 24 pacientes afetados de fobia, angústia e neurose compulsiva, cuja doença durou desde 2 semanas até mais de 24 anos e que foram tratados com a intenção paradoxal. Baseando-se nas suas experiências clínicas de tantos anos, o Dr. Gers vê na intenção paradoxal uma técnica eficaz, quase específica, para os casos de neurose compulsiva, de angústia e de fobia. Com este método, mesmo nos casos mais graves de neurose compulsiva, consegue-se proporcionar aos pacientes pelo menos um alívio considerável. Nos casos agudos, seria manifestamente um tratamento reduzido. Eis as palavras do Dr. Gers. O que me é dado a afirmar é que a aplicação dessa técnica logoterápica é rica em resultados, mesmo nos casos crônicos e mais difíceis da neurose de fobia. As histórias clínicas que se seguem poderiam demonstrá-lo perfeitamente. Aqui ele vai contar, né, os casos. Vamos lá. Deu uma preguiça agora, de falar a verdade, de ler os casos aqui, mas é importante. AV, 45 anos de idade, casada, mãe de um filho de 16 anos, acusa uma história clínica de 24 anos de duração. Durante esse período, sofreu de uma das síndromes mais graves de fobia, concretamente, a claustrofobia, agorafobia, vertigens, angústia de elevador, angústia ao atravessar pontes e quejandas. Isso tudo a gente chama de agorafobia, né? E algumas fobias específicas aqui. Em virtude de todas essas moléstias, foi tratada por vários psiquiatras ao longo de 24 anos e, além do mais, repetidas vezes no sentido de uma análise manifesta de longo curso. A título de medida suplementar, foi internada várias vezes, tendo recebido na ocasião eletrochoques, até que, por fim, foi proposta uma leucotomia. Os últimos 4 anos teve que passá-los numa clínica e, por sinal, todo o tempo numa sessão nada sossegada. Entre mentes, tantos eletrochoques como o tratamento excessivo com barbitúricos, fenotiazina, amidoxidase e preparados de anfetamina ficaram sem efeito.
fora de uma área determinada, à volta da cama, não se podia manter em pé, a despeito de todos os tranquilizantes que tomou. Estava constantemente em grande excitação. Da mesma forma, um tratamento psicanalítico intensivo de meio de ano, executado por um analista experimentado, quando da sua estadia na clínica, ficou sem qualquer resultado. Então, aqui, ó, um ponto muito interessante da gente comentar é como a saúde mental evoluiu de lá para cá. Isso a gente não está falando nem de 100 anos. 1959, tá bom? Então nós não estamos falando de 100 anos. Porque aqui claramente havia uma tentativa de intervenção médico em algo que é comportamental. Então ela sofria de uma agorafobia, de fobias específicas. Então isso é algo completamente comportamental, né? Então hoje a eficiência, a eficácia comprovada é a técnica de psicoterapia para esse tipo de tratamento de fobia. Não é tratamento medicamentoso, é tratamento comportamental, é psicoterápico. Então a gente tem uma mudança de perspectiva muito grande, né? Isso se dá ao fortalecimento da psicologia enquanto ciência, o entendimento também das neurociências, que é muito importante, né? E a conscientização também da psiquiatria, da disciplina da psiquiatria, né? Então, antes tinha-se ali esse compilado de técnicas, mas que tinha um foco muito grande na psiquiatria barra neurologia para tentar mudar determinados comportamentos, percebe? Então, ela tinha uma reação, uma resposta ali a fobias e, cara, que se tinha de técnica terapêutica era a psicanálise, embora fazer a psicanálise e tal, né? E hoje nós temos, então, uma gama ali de técnicas terapêuticas, né? Olha só que interessante. E aqui, se você perceber, né, a intenção paradoxal, ela é, de certo modo, uma intervenção cognitiva. Percebe que ele não está, ele está trazendo um fundamento antropológico, que é a capacidade que o ser humano tem de distanciar de si, né, o autodistanciamento, mas como é que ele faz esse movimento? Ele faz através do pensamento. Né? Então, em vez da pessoa pensar, eu não devo tremer, eu não posso tremer, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar o quê? Eu vou lá e vou tremer. Bora. É a intervenção cognitiva. Não é uma mudança de atitude existencial, percebe? Não é uma intervenção existencial. Todos os medicamentos foram suspensos imediatamente e, não obstante, conseguiu-se suprimir, pelo método desta vez escolhido, um sintoma após o outro, uma fobia e outra. Em primeiro lugar, indicou-se a paciente que desejasse colaborar, que se propusesse ficar tão angustiada quanto possível. Em poucas semanas, já a paciente chegava a fazer de tudo o que antes não estava em condições de fazer: abandonar a sessão, andar de elevador e assim por diante. E tudo isto com o propósito firme de desmaiar, de ficar inconsciente e de mostrar ao Dr. Jess como ela era perfeitamente capaz de ficar paralisada de pânico da angústia. No elevador, por exemplo, pensava assim: veja, doutor, faço o mais que posso para perder os sentidos e para sentir angústia, mas tudo é inútil. Simplesmente já não consigo como antes. E começou pela primeira vez, depois de longos anos, a sair da clínica para dar uma volta, com a intenção de sentir medo, mas sem o conseguir realmente. Cinco meses mais tarde, a paciente estava inteiramente livre de quaisquer sintomas, quando pela primeira vez, depois da pequena brincadeira de 24 anos, voltou a casa para um fim de semana. Sentia-se livre de qualquer receio
se bem que não totalmente. Com efeito, o caminhar pelas pontes ainda lhe dava bastante fazer. De modo que, na própria noite em que regressou à clínica, meteu-se no carro do Dr. Jess para dar um passeio por uma ponte e ter ocasião de a palmilhar. Então vamos. Experimente sentir angústia, tanta angústia quanto possível. Eram estas palavras do médico. Não dá, não sinto angústia nenhuma, não dá, doutor. Era assim que ela exprimia a sua reação. Logo a seguir, deram-lhe alta. De então para cá, passaram 4 anos e meio e no círculo de sua família, nunca deixou de levar uma vida normal e feliz. Uma ou duas vezes por ano procura o Dr. Jess, mas é apenas para exprimir o seu reconhecimento. Estudo de caso, né? Pensando aqui se eu tenho algum caso de intenção paradoxal, e a não ser dois, eu tenho dois casos que eu utilizei a intenção paradoxal, né? Um eu já falei aqui para vocês, do rapaz da formatura. Eu falei do pó de vinho quente que eu tô fervendo, né? E a gente começou a rir e tal. E um outro caso foi de uma jovem que tinha medo de comer, né? Ela tinha medo de se alimentar ali, medo de ter a crise, né? E aí eu também utilizei a intenção paradoxal com ela, e ela conseguiu se alimentar tranquilamente. DF, 41 anos de idade, casado, pai de 2 moças, sofreu de um vácuo existencial típico. Desculpa. Além disso, não conseguia escrever em presença de outras pessoas, sem começar a ficar com tremores imediatamente. Isto converteu-se num grave handicap para sua vida profissional, tendo em conta, sobretudo, que não era capaz de realizar, em presença de outras pessoas, o seu trabalho mecânico de precisão. TCC aqui, hein? Em sociedade, nem sequer era capaz, por exemplo, de levantar um copo cheio. Isto para não dizermos que era incapaz de dar fogo a um fumador. Terapeuticamente, foi-lhe indicado que demonstrasse mais uma vez aos circunstantes que era exímio nos tremores. Mostre-lhe até que ponto é capaz de se enervar e quanto café está em condições de entornar. Pois bem, decorridas 3 consultas, quase que já não podia. Não é assim tão fácil, já não consigo tremer, já não consigo ter receio disso. Por mais que teime, não vai. Eram estas as suas palavras. Finalmente também pôde ser tratado com êxito o vácuo existencial, que, aliás, tinha lhe provocado a neurose noogênica. Legal, né? A essa 30 anos de idade, mãe de 4 crianças, sofreu de estados de angústia, pânica gravíssimos, mas, sobretudo, de uma contínua angústia em face da morte. Neste quadro, não se pode entrar nos detalhes do caso. Baste-nos dizer, entretanto, que a instrução para a aplicação da intenção paradoxal correspondia, no caso, às seguintes palavras: daqui em diante, morre-se de ataque cardíaco pelo menos 3 vezes ao dia. O que é de notar é que, neste caso, é que, no fundo da neurose, havia um agudo conflito matrimonial, mas, depois que um tratamento reduzido com base na intenção paradoxal produziu um alívio imediato,
Logo, a senhora S ficou em condições de acabar com o referido conflito no decorrer do tratamento psicoterápico. Não se quer dizer com isto, bem entendido, que a aplicação da intenção paradoxal exclua a análise e o tratamento sério de eventuais conflitos neuróticos. Antes, pelo contrário, é de todo evidente que semelhantes conflitos, mesmo nos casos em que a intenção paradoxal foi acompanhada de êxito, têm que continuar a ser tratados no sentido da psicoterapia tradicional ou no sentido logoterápico. WS, 35 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, procurou o Dr. Gerson por indicação do médico da família, porque sofria do receio de poder morrer de um ataque cardíaco, especialmente por ocasião, em consequência de relações sexuais. O paciente foi examinado a fundo do ponto de vista orgânico e o seu estado, mesmo o ECG, né, o eletrocardio, revelou-se normal. Quando o Dr. Gers viu pela primeira vez, estava angustiado, tenso, extremamente deprimido. Explicou ao Dr. Gers que, embora sempre tivesse sido nervoso e preocupado, sem mais com a sua angústia, jamais tinha experimentado um estado como que no momento experimentava. Sempre tivesse sido nervoso e preocupado. Aqui, provavelmente, nós temos um traço de personalidade. Dentro da teoria da Big Five, possivelmente esse rapaz aqui, ele tinha o neuroticismo elevado. Então ele já tinha uma propensão ali. Isso daqui é muito comum em pessoas que acabam desencadeando ansiedade generalizada, por exemplo, né? Ou transtorno de pânico, né? Então a gente tem um tipo de característica de haver no seu temperamento, né, sempre uma característica de nervosismo, de preocupação. Pô, sempre fui nervoso, sempre fui muito preocupado. Fez então o seguinte relato: uma noite, imediatamente após as relações sexuais, foi ao quarto de banho para se lavar. Debruçou-se na banheira e de repente sentiu uma dor violenta na região do coração. Isto provocou-lhe uma sensação de pânico, que é o famoso ataque de pânico, né? Pois, além do mais, veio-lhe nesse momento a lembrança que sua irmã morrera com 24 anos e a mãe com 50, e ambas em consequência de padecimentos cardíacos. Ok, né? Então o medo ali meio que justificado, tinha ali uma tendência hereditária, então isso ativou ali o medo dele morrer. E pelo visto, estava-lhe reservada a mesma sorte. É isso. Sobreveio um acesso de suor e o paciente pensava que o fim estava próximo. Daqui é o famoso ataque de pânico, né? A partir dessa noite, começou a observar o pulso. Evidentemente, a angústia fazia com que, periodicamente, o atormentassem palpitações cardíacas. Isso daqui, né? É o medo de ter um novo ataque de pânico, né? Então, esse medo de ter um novo ataque de pânico acaba gerando o ataque de pânico. Isso daqui é um movimento clássico de, se você trabalha com transtorno de ansiedade, isso daqui é um movimento clássico dos transtornos de ansiedade, tá? As afirmações do médico da família, que lhe garantia estar perfeitamente são, do ponto de vista orgânico, ficava sem efeito. O que realmente acontecera, pelo visto, foi uma distorção muscular intercorrente na caixa torácica, provocada pela inclinação com que se debruçara na banheira. Era este o elemento decisivo que desencadeara o círculo maldito da angústia de expectativa. Lembra que a gente já falou sobre isso?
No decurso do tratamento logoterápico, tudo isto foi objetado ao paciente, exigindo-se-lhe que ele fizesse o possível para ativar de novo o ataque, para morrer ali mesmo de um ataque de coração. A reação do paciente não se fez esperar. Riu-se e respondeu: "Mas, doutor, eu já tentei, não consegui nada." Posto isto, foi convidado a proceder da mesma forma sempre que a angústia estivesse a ponto de surpreendê-lo. Finalmente, a consulta acabou com a indicação de que fizesse o possível e impossível para sucumbir a um ataque cardíaco pelo menos 3 vezes por dia. 3 dias depois, reapareceu sem qualquer sintoma. Tinha tido a sorte de surtir nele efeito a aplicação da intenção paradoxal. Ao todo, só 3 vezes teve que aparecer para tratamento. O certo é que, tanto antes como agora, isto é, desde há 1 ano e meio, a esta parte, está livre de moléstias. PK, 38 anos de idade, casado, pai de 2 adolescentes, sofre há mais de 21 anos de uma série de sintomas neuróticos, neurótico-compulsivos e angústia graves. O que sobressaía era o medo de degenerar em homossexual. De se lhe tornar impossível de uma vez para sempre viver em sociedade, por tocar as partes genitais de qualquer indivíduo do sexo masculino que estivesse junto dele. No plano psiquiátrico, tinha-lhe sido diagnosticada já uma esquizofrenia. Durante anos, o Sr. K tinha sido tratado psicanaliticamente. Além disso, fora submetido tanto a uma farmacoterapia intensiva como a tratamento de eletrochoque. Não obstante, nada lhe trouxera qualquer alívio sensível. Quando da primeira consulta ao Dr. Gers, já estava tenso, manifestamente agitado e debulhado em lágrimas. O paciente dizia: "Há mais de 20 anos que ando no verdadeiro inferno. Não falei nada disso com ninguém, e só minha mulher o sabe, mas posso lhe garantir que o único alívio que tenho é dormir. O receio de vir a tocar o pênis de alguém atingia o máximo da violência quando, por exemplo, tinha que ir a uma barbearia. E, sempre que lhe sucedia uma coisa deste tipo, logo começava a imaginar-se não só socialmente banido e liquidado, mas também na contingência de perder a colocação que tinha. Havia ainda uma dúzia de temores compulsivos que lhe infernavam a vida, mas que não é aqui oportuno detalhar. Em todo caso, o handicap que lhe acarretavam era tão imenso que o paciente, por exemplo, sentia-se impossibilitado ir à vontade aonde quer que fosse. Pois bem, durante 6 meses, realizaram-se 2 sessões logoterápicas por semana, e os sintomas, um após do outro, foram se eliminando. Quando isto, só para salientarmos um detalhe mais importante, lhe foi aconselhado que aproveitasse todas as ocasiões favoráveis na rua, no restaurante, onde quer que fosse, para apertar o pênis de alguém, o Sr. K começou a rir-se, a rir também dos seus temores compulsivos, e não foi preciso esperar muito tempo para que tais temores o deixassem de o importunar. Mas o mais impressionante da sua história clínica é o relato que o paciente faz da primeira viagem de trem da sua vida, que, logo ao seguir o tratamento, se sentiu em condições de fazer. Regressando das suas férias na Flórida, era a primeira vez, depois de longos anos, que se tinha animado a gozar de uma licença de férias. Contava ele ao Dr. Gers como se havia esforçado diretamente no trem para ver se entrava no pânico da angústia e, sobretudo, como andava de um lado para o outro no compartimento com a ideia de apalpar o pênis de todos, um por um. E qual foi o resultado? Da angústia nem falar. Pelo contrário, viagem e licença, tudo uma cadeia
de resultados agradáveis. O paciente está inteiramente livre de achaques e a sua vida inteiramente também normalizada transcorre em paz a todos os respeitos. Né? É, sobre a questão de homossexualidade aqui, vamos tentar imaginar que a época esta era uma tensão, ok? Tá bom? Não vou militar em favor da homossexualidade, da encontro, nada disso. Mas bora entender como o paciente se relacionava com a questão. Tá? Então ele se relacionava com uma questão tensa, imaginando que ele poderia ter prejuízos por conta da sua sexualidade. Ele queria lidar com isso de uma melhor maneira possível, né? E aí ele foi buscar o tratamento e a angústia era essa, né? Então ele tinha medo de pegar no pênis de alguém. Ah, 31 anos de idade, casada, há 9 anos, de diversas fobias, entre as quais sobressai uma agorafobia grave. Deixa eu ver aqui se ainda tem muita. Tem caso para. Poxa, eu não vou ler todos os casos, não, tá? Vou pular bem para cá. Não, bora ler. A 31 anos de idade, casada, sofre há 9 anos de diversas fobias, entre as quais sobressai uma agorafobia grave. Finalmente, o estado tornou-se tão virulento que a paciente nem sequer conseguia sair de casa. Tinha sido tratada assiduamente em clínicas psiquiátricas e em policlínicas universitárias, utilizando-se no tratamento tanto a psicanálise como o eletrochoque e a farmacoterapia. Entretanto, além de que nenhuma ajuda lhe prestaram esses meios, o diagnóstico classificou o caso como desfavorável e pouco prometedor. Pois bem, o tratamento logoterápico, ou seja, a aplicação da intenção paradoxal neste caso, correu por conta de um dos meus assistentes, depois de eu o ter instruído a técnica frankliana. E durou ao todo não mais que 6 semanas. Vencido este prazo, a paciente podia abandonar nossa clínica, estava totalmente livre de quaisquer sintomas e assim continuou pelos 3 anos que transcorreram de então para cá. SH, 31 anos, era um caso muito semelhante aos últimos mencionados, só que a sua neurose já durava havia 12 anos. Repetidos internamentos em clínicas e sanatórios, bem como as medidas de tratamento de toda a espécie aí efetuadas. Tudo foi em vão. Por fim, no ano de 1954, resolveram fazer-lhe uma leucotomia, mas sem resultado. O certo é que, uma vez aplicada a intenção paradoxal, o seu estado melhorou em 6 semanas. Deram alta a paciente na nossa clínica e, depois de 3 anos e meio passaram até agora, continuou inteiramente livre de sintomas e moléstias.
Durante o simpósio de logoterapia que se organizou no 6º Congresso Internacional de Psicoterapia, Dr. Gers referiu-se às 2 histórias clínicas que passamos a expor. A senhora R.W. tem 29 anos e é mãe de 3 filhos. Em consequência da fobia que a acomete há 10 anos, já foi submetida muitas vezes a tratamento psiquiátrico. Faz 5 anos, teve que ser conduzida a um sanatório, onde lhe aplicaram tratamento de eletrochoque. 2 anos atrás, Dr. Gers encarregou-se de tratá-la e finalmente teve que ser internada no hospital do estado de Connecticut. Depois de lhe terem dado alta, a paciente foi consultar um outro colega que continuou a tratá-la com psicanálise durante mais de 2 anos. O resultado foi que a paciente aprendeu realmente a interpretar psicodinamicamente a sua neurose, mas sem que a neurose tivesse sido solucionada. Quando procurou o Dr. Gers, sofria de múltiplas fobias, vertigens, angústia perante a solidão, em face das refeições em restaurantes, e, na verdade, era por causa da angústia que vomitava e entrava em pânico. E outras, medo de ir ao supermercado, de andar no metrô, de se meter em aglomerados de gente, de viajar sozinha de automóvel, de ter que parar com o semáforo vermelho, e medo de gritar ou blasfemar na igreja durante a missa. Então, o Dr. Gers indicou à paciente que começasse a desejar fazer exatamente tudo o quanto receava. Assim, por exemplo, devia propor-se sair com o marido e os amigos e jantar fora com eles, simplesmente para vomitar na cara das pessoas que a acompanhavam e para lhe servir à mesa. A maior porcaria que se pudesse imaginar. De fato, a paciente começou imediatamente a ir de carro ao supermercado, ao cabeleireiro, a deslocar-se ao banco, a fim de tentar ser assaltado o mais possível pela angústia, de modo que pudesse vir depois toda ufana informar ao médico de que tinha tido sorte, havendo conseguido tudo quanto se propusera. 6 semanas depois, o marido da paciente achava que a sua mulher saía demais. Pouco após, foi de automóvel sozinha à casa do Dr. Gers, o que implicava uma viagem de uns 80 quilômetros e de volta. Já posso guiar sozinha por toda parte, dizia ela toda orgulhosa. 4 meses depois de algumas tentativas de tratamento baseadas na intenção paradoxal, percorreu de carro 160 km até Nova York, passou pela ponte de George Washington, pelo túnel de Lincoln, andou de ônibus e de metrô, percorrendo de lés a lés o colosso que é Nova York e, para concluir sua obra de mestre em matéria de autossuperação e libertação de todas as fobias, resolveu subir de elevador até o pináculo do mais alto edifício do mundo, o Empire State Building. Foi simplesmente maravilhoso, explicava ela. O marido, por seu turno, garantiu ao Dr. Gers que a sua mulher já não era a mesma e até se entregava com prazer às relações sexuais. Entre mentes, a paciente teve o 4º filho e vive uma vida normal com a família. Já passaram mais de 2 anos sem que qualquer distúrbio a incomodasse. O tratamento psicoterápico foi auxiliado durante certo tempo com Valium, em doses de 25 miligramas por dia. Frontal? Rivotril. Frontal com Rivotril. Valium. Valium.
Cara, essa música é muito boa, né. E agora vejamos o caso de um paciente que sofria de neurose compulsiva. O senhor MP é um advogado de 56 anos, casado, pai de um rapaz de 18, que estuda os últimos anos do colégio. A coisa de 17 anos meteu-se-lhe na cabeça de repente, como um raio que estoura em céu sereno, uma ideia compulsiva, espantosa. Teria reduzido em cerca de US$ 300 a importância de imposto de renda a pagar e, portanto, teria defraudado o Estado, embora tivesse preparado a declaração e tudo conscienciosamente e com o máximo rigor. Não consigo livrar-me desta ideia, por mais que me esforce, dizia o paciente ao Dr. Gers, e já se via perseguido pelo procurador do Estado por causa da fraude, metido na cadeia, os jornais cheios de artigos a seu respeito e a sua posição profissional perdida. Pois bem, começou por um sanatório, onde o trataram primeiro por método psicoterápico e em seguida com 25 eletrochoques. Resultado? Nulo. Ah, esse daqui é muito doido, né, cara? Que é óbvio, né? Hoje o que é óbvio, antes não era tão óbvio assim, né? E a ciência, né? Neste meio tempo, agravou-se tanto seu estado que teve de fechar o escritório. Em noites de insônia, havia se forçado a debater-se com ideias obsessivas que aumentavam de dia para dia. Mal me vejo livre de uma, dizia ele ao médico. Logo outra me sobrevém. Começou a revisar constantemente tudo, mesmo as rodas do seu automóvel. O que o atormentava especialmente era a ideia obsessiva de que os seus vários contratos de seguro podiam ter vencido sem ele ter reparado. Examinava tudo constantemente e depois voltava a fechar tudo bem fechado num armário acouraçado de aço especial. Atava N vezes cada contrato com uma corda e finalmente fez Lloyd de Londres um seguro especial, elaborado especialmente para ele e que deveria protegê-lo das consequências de não se sabe que erro que poderia ter cometido na esfera da sua prática forense, ainda que sem a menor premeditação e inconscientemente. Mas também esta prática forense se arruinou em breve, pois a obsessão da repetição tanto se agravou que o paciente não teve outro remédio senão se recolher à clínica psiquiátrica em Middletown. Chegara a ocasião de Dr. Gess mais uma vez dar o sinal de partida ao tratamento com a intenção paradoxal. Durante 4 meses, 3 vezes por semana, sucederam-se as entrevistas para a aplicação da logoterapia. Engraçado ou interessante é que hoje a gente tem um consenso, né, de uma vez por semana. Então vamos lá, uma vez por semana. É a terapia. Né? E antigamente nós tínhamos 3 sessões por semana. A gente tem casos, por exemplo, do Winnicott, né, casos famosos do Winnicott, que ele ia para junto da internação do hospital com o seu paciente, né? Então a gente tem casos assim, né? Antes a gente tinha casos assim. Aí hoje o terapeuta ele não consegue, ele não quer nem responder a mensagem que o paciente manda para ele durante a semana, né? Só um dado interessante.
As fórmulas de intenção paradoxal cuja utilização que lhe foi recomendada eram as seguintes: estou-me nas tintas para tudo, que vá tudo à fava. O perfeccionismo, que vá para o diabo que o carregue. Eu cá, por mim, acho formidável que me venham prender. Será ótimo, quanto mais cedo, melhor. Ter medo, eu, das consequências de um erro que me podia ter escapado? Ora, então o que tem que fazer é virem meter-me na cadeia. 3 vezes por dia, nem mais nem menos. Pelo menos, sempre conseguirei reaver meu dinheiro, um bom dinheiro, que atirei às fuças daqueles senhores em Londres. E, enfim, no sentido da intenção paradoxal, começou a desejar o ter cometido precisamente o maior número de erros possíveis e a propor-se cometer ainda mais, a revolver todo o seu trabalho e a demonstrar à sua secretária que ele era o homem que mais erros cometia no mundo. E o Dr. Jazz não duvida de que a completa ausência de qualquer apreensão por sua parte, apreensão que, evidentemente, não podia deixar de haver por trás das suas instruções, desempenhava no jogo um papel importante, pois o paciente estava agora em condições não apenas de entender paradoxalmente para os objetivos propostos, mas de formular as intenções de maneira mais humorística possível. Deve-se dizer-se, entretanto, que para isto contribuía indiscutivelmente o Dr. Gers, quando, por exemplo, cumprimentava o paciente por ocasião da consulta, dizendo-lhe coisas do gênero: Mas como? Será possível? Ainda? Por aqui à solta? Pensava que o senhor já há muito tempo estava por trás das grades. Aliás, já estive a folhear os jornais para ver se ainda não diziam nada do grande escândalo que o senhor se provocou. Ouvindo isto, o paciente costumava desmanchar-se a rir e procurava adotar por seu turno, em medida crescente, esta atitude irônica, analisando-se ironicamente a si próprio e a neurose. Assim, por exemplo, dizia: Para mim, tanto faz, tudo me é indiferente. Na certa, vão me prender, mas o que pode acontecer? Nada. Quando muito, a companhia de seguros vai à bancarrota. Faz agora mais de um ano que acabou o tratamento e o paciente, conversando com o médico, confessa o que passo a transcrever. Essas formas, doutor, isso que chama de intenção paradoxal, comigo acertam em cheio. Atuo como um milagre. É o que eu digo. Em 4 meses o senhor conseguiu fazer de mim outro homem. É claro que uma vez por outra ainda me vem à cabeça os velhos temores disparados. Mas, sabe, agora já estou preparado. Já sei perfeitamente como hei de tratar. E rindo-se acrescentou. E sobretudo uma coisa, doutor. Não há nada mais belo do que ser encarcerado com tanto acerto e habilidade ao mesmo tempo. Show de bola, né? Hum. Que a logoterapia se pode levar a cabo num prazo relativamente curto é o que se deduz de um informe de Eva Nierbauer Cosdera acerca dos resultados estatísticos do ambulatório psicoterápico, por ela dirigido segundo os princípios da logoterapia e da análise existencial. Conforme consta desse informe, sobe a 75,7% a percentagem de curas e melhorias
com uma média de 8 sessões, sendo que o grau de melhoria aí mencionado dispensa por supérfluo qualquer tratamento ulterior. Gers explica. O número de sessões necessárias depende muito de saber há quanto tempo o paciente já estava doente. Pelo que me diz a experiência, os casos agudos que remontam a algumas semanas ou apenas, ou meses apenas, podem se curar perfeitamente entre 4 e 12 sessões. Isso daqui, ó, 12 sessões, isso inclusive está em voga atualmente, né? Então a gente tem estudos que apontam que a pessoa ali fazendo semanalmente a terapia, ela começa a visualizar, vamos dizer assim, uma melhora a partir da 12ª sessão. Em regra, né? Os pacientes com uma anamnésia de vários anos precisam, em média, de 2 sessões semanais e, ao todo, de cerca de 6 a 12 meses para a convalescença. Interessante, né? Então, a pessoa que já sofre ali ela precisa desse suporte mais presente, né? Porque imagina, uma pessoa sofrendo com uma ansiedade generalizada, ela tem uma semana de terapia, 1 hora de sessão de terapia, uma vez na semana, né? É claro que é, isso que é legal da cognitivo, né? Ela tem um plano de ação e a pessoa ela vai tentar ali agir segundo aquele plano de ação durante a semana, né? Lógico que o começo ali, a aplicação da técnica, ela vai ter ali a sua autonomia, mas ainda assim a pessoa está sozinha, né? Seria interessante de a gente fazer 2 sessões semanais, né? Se não seria o caso, porque é um treino, né? Então a pessoa ali ela vai treinando, ela vai desenvolvendo uma habilidade, né? Qual o profissional que estaria disposto e disponível a fazer 2 sessões semanais? Vamos embora fazer toda terça e sexta as sessões e vamos embora avaliar esse tempo, né? Quando a pessoa ali está muito grave. Então seria uma proposta aí interessante. A este propósito, de resto, nunca insistiremos demasiado na importância que tem o sabermos abrir uma espécie de pista do tipo de conduta aprendido de novo pelo paciente, isto é, a pista ou roteiro para aquela mudança radical que se traça no sentido da intenção paradoxal. Que é isso daqui, ó. Ó, é importante que a gente tenha, enquanto terapeuta, abrir essa espécie de pista, o tipo de conduta, que isso daqui é a consolidação da técnica, né. Então o terapeuta ele tem que botar aqui, ó. Hum. Afinal, não é verdade que a teoria behaviorista da aprendizagem já nos ensinou bastante para sabermos que essa mudança radical, destinada a fazer descarrilhar os reflexos condicionados, precisa, por sua vez, que lhe instalemos uns carris? Ora, para tanto, é preciso um certo treino, percebe? Então, tá aqui, cara. Né, e aí muitas vezes o pessoal, sei lá, a galera tem uma leitura às vezes tão rasa, né, das abordagens e tal. O Viktor Frankl ele tem uma característica de fato muito equilibrada, né. Então tá aqui, ó, pô, a gente tem, né, o entendimento do behaviorismo,
Hum. De que, ó, para descarrilar esses reflexos condicionados, né, para, entre aspas, recondicionar, né, uma pessoa, então a gente precisa instalar os carris, né? Então, ó, para isso é preciso um certo treino. Então é isso, né? Aqui tem uma técnica extremamente focada nessa habilidade, né? E se você parar para prestar atenção, a habilidade aqui da intenção paradoxal é uma habilidade cognitiva. Então, toda vez que o pensamento vem, a pessoa vai lá e muda. Não, será se eu vou tremer aqui? Não, eu vou querer tremer. Bora, bora. Entende? Interessante, né? Uau, iê. Régua, moleque. De boa. O marocano quer a vida alheia. Hum. Fica aí, calma, calma. Simbora. Por ocasião do simpósio sobre logoterapia, que se realizou em Londres, o Dr. Jess salientou que o psicoterapeuta que tinha decidido aplicar a intenção paradoxal tem que ser paciente e tenaz se efetivamente pretende alcançar bons resultados por este caminho. Mas o êxito do tratamento baseado na intenção paradoxal depende, afinal de contas, do verdadeiro domínio da técnica respectiva por parte do terapeuta. Assim, um colega seu conhecido enviou-lhe certa vez uma paciente que ele vinha tratando pelo referido método há 1 ano e meio, mas sem êxito. Tratava-se de um caso de agorafobia e claustrofobia. Pois bem, com o Dr. Jess, bastaram 4 sessões para levar à melhoria, a tal ponto que a paciente já abandonava a casa para ir às compras e percorria uma distância de 30 quilômetros para o consultar. E para terminar, Dr. Jess apresentou os resultados estatísticos que se seguem. Né? Então aqui ele fez uma ressalva. Não é importante que haja o domínio da técnica. Então, às vezes, a pessoa pega ali qualquer técnica de qualquer abordagem, né? Ela tenta aplicar e não vê resultado, às vezes falta um manejo da técnica. Outro dia eu estava até conversando com uma psicóloga, estava atendendo ela, né? E ela me dizendo, poxa, eu me sinto uma farsa, porque essas técnicas não funcionam para mim. Algumas técnicas de ansiedade, né? Eu falei, não, a qual a técnica? Essa e essa. Opa, beleza. Nós temos aí uma comprovação de que algumas técnicas, em regra, servem para ansiedade, mas não necessariamente elas vão servir para você de maneira específica.
né? Então, assim, tem que avaliar a técnica, tem que avaliar a habilidade que você tem, né, de executar a técnica ou não, de você treinar ou não, essa eficiência e tudo mais, né? E aí o terapeuta, ele tem, então, que avaliar a sua capacidade, o seu domínio técnico. A supervisão ajuda nesse sentido, né, da pessoa avaliar, entender ali, de repente, onde é que a conceitualização de caso ela está falhando, né, para poder ela conseguir ali a melhorar, né, afinar, ajustar a sua técnica, né. E é ensaio e erro, é tentativa e erro, não tem como. Durante os últimos 6 anos, foram por ele tratados pelo método da intenção paradoxal 29 pacientes afetados de fobia e 6 que sofriam de neurose compulsiva. Dos casos de fobia, 22 foram curados e 5 substancialmente melhorados, e 2 ficaram na mesma. Nesses últimos 2 casos, tratava-se indubitavelmente de um efeito secundário de uma doença. Quanto aos 6 casos de neurose compulsiva, observou-se que 4 ficaram inteiramente curados e 2 restantes restantes acusaram tal melhoria que, em 3 anos, os pacientes readquiriram por completo a capacidade de trabalho. Por sinal, não podemos deixar de anotar aqui que a maioria dos casos eram crônicos, um deles já há 24 anos que sofria de neurose e que, além do mais, tinham sido submetidos a toda espécie de terapias. Apesar de tudo, continua-se a duvidar desta técnica, no que diz respeito à duração de seus resultados. Mas este ceticismo carece de fundamento, com efeito, prescindindo daqueles casos que, tendo sido tratados pelo método da intenção paradoxal, foram observados ao longo de muitos anos, de dezenas de anos, até, sem nele se verificar qualquer retrocesso, ficou provado, em conexão com a psicoterapia behaviorista recentemente difundida por H.J. Eysenck, que é a ideia de que a chamada psicoterapia sintomática necessariamente se teriam que seguir mais cedo ou mais tarde outros sintomas, por a neurose, afinal, não ter sido curada. Ficou provado, digo, que tal ideia nada mais é do que um preconceito. Interessante, né? Eis as palavras do próprio Eysenck. A noção foi aceita sem provas em primeiro lugar e foi perpetuada através da doutrinação. E prossegue. O fato de que possam ser alcançadas as chamadas curas sintomáticas, que sejam duradouras e não produzam sintomas alternativos, é um forte argumento contra a hipótese freudiana. Né? Então, qual era o argumento que se tinha? De que sempre haverá um sintoma, né? Então, se eu curo um sintoma, entre aspas, outro sintoma aparece. Então, isso era a ideia que se tinha, né? Por isso que, assim, dificilmente tinha-se uma ideia de cura, de alta, e isso, inclusive, está muito no nosso imaginário ainda, enquanto psicoterapeuta, né? Enquanto psicólogo. Está muito, né? Eu recebi muito ainda essa ideia dentro da minha formação. Então, a gente tem que ter esse alerta minimamente, né? E aqui, olha só, cara, olha só como o Franco ele é revolucionário, né? Ele vai contra o entendimento majoritário da sua época. Então, se eu aplicar uma técnica bem aqui, consigo gerar cura. Então, para fobias específicas, se eu aplicar a intenção paradoxal, então o que eu tenho de resultado? A cura.
E o sintoma não aparece em outro lugar. Então isso daqui é fantástico. Também não é só a psicoterapia orientada pelo método da psicanálise que tem êxitos a apontar. Isso vale sobretudo para a escola reflexológica, que é meio aí a parada behaviorista, né? É patente de resto que esses êxitos se potenciam logo que se arrisque a entrada na dimensão mais própria e característica do homem, que é a dimensão espiritual. Há neste ponto uma vantagem imponderável de não tratar os sintomas mórbidos e neuróticos no mesmo plano, mas sim no plano superior e mais elevado da pessoa. Né? Se eu tratar uma claustrofobia tão somente a partir de uma interpretação reducionista, então é provável que eu nunca promova a cura para essa claustrofobia, entende? Não vale a pena falar aqui de certa atitude nada criteriosa que, em face dos resultados obtidos, tomaram os autores psicológico-experimentalistas lançados por Isaac. O próprio Isaac, bem como os seguidores de sua sensata orientação de pesquisa, não ignora nem desmente o que é conhecido e significativo, isto é, a predisposição constitucional para enfermidades neuróticas. Então é isso, né? Muita gente acha assim, muita gente tem um imaginário de exclusão, quando na verdade a gente deveria ter um imaginário de articulação, né? É a famosa polarização, né? Então, ou é A ou é B, ou é Lula ou é Bolsonaro, entende? Ou é esquerda ou é direita, ou é psicanalista ou é comportamentalista, entende? E essas são percepções que reduzem, né? Na verdade, elas vão reduzir. Então, quando surge uma pesquisa que aponta para métodos eficientes, né, que podem gerar ali uma cura, então é como se estivesse excluindo, né, toda a importância, todo o outro conhecimento analítico, por exemplo. Não é, né? Até porque a alma humana é maior do que essa galera toda. Ora, considerando essa base constitucional, a psicoterapia não poderia ser, senão, de natureza sintomática. Ah, tá. Mas isto é mais uma razão para se dizer que a tese logoterápica, segundo a qual importa muito destruir os mecanismos circulares secundários, encontra sua confirmação nos trabalhos dos psicólogos de orientação experimentalista publicados por Isaac. Só que o fundo behaviorista, tanto na teoria como na prática, manifesta-se bem vistas as coisas, no sentido de uma limitação. Com efeito, também se verifica que tanto o processo como o método da praxe negativa ou a técnica da inibição recíproca, nos termos em que seus autores os recomendam, tem uma serventia relativamente pequena, logo que esteja em causa a angústia, ao passo que a intenção paradoxal assinala com razão o seu trunfo, precisamente nos casos de fobia, mesmo se tratando de casos crônicos e graves. Ora, não é assim tão difícil explicar por que as coisas se passam desta maneira. É que a psicoterapia perfilhada pela psicoterapia behaviorista não vai além do plano psicológico, para se adentrar na dimensão especificamente humana no espaço noológico. Aferra-se àquela imagem do homem proveniente da psicologia que unilateralmente segue o processo experimental
e a orientação behaviorista, e que Alport considera uma paródia da verdadeira imagem do homem, uma espécie de machine model ou rat model, né? Modelo máquina ou modelo do rato. Por outro lado, é fácil de ver que uma atitude como humor, que só ao homem é acessível, que só à disposição do homem se encontra, nenhum animal é capaz de rir. Então aqui ele reforça a ideia do humor como algo que só tem no homem, né? E portanto a intenção paradoxal não é necessariamente uma técnica cognitiva, né? Nem uma técnica de mudança de resposta a determinados estímulos, porque o humor é algo que só ao homem é possível. De modo algum se pode refletir sobre o plano subhumano do psicológico, pois, muito pelo contrário, só transparece no espaço espiritual dos fenômenos especificamente humanos. Opondo-se à terapia descondicionalizante proposta por Wolpe, Jane Kivlin e Petrilovsky, observam que a logoterapia transcende e leva os pacientes a transcender o plano dos processos de aprendizagem e dos reflexos condicionados, precisamente na medida em que ataca os sintomas da neurose a partir da dimensão dos fenômenos especificamente humanos e não no mesmo plano em que se apresentam. E assim, por exemplo, no segmento da intenção paradoxal, mobilizando contra a neurose aquela capacidade que o homem tem de se distanciar de si mesmo e que lhe é tão essencial. Ora, o que se mobiliza no quadro da intenção paradoxal é exatamente esta capacidade para o humor, característica do homem. Seja como for, seja qual for a direção tomada, praxe negativa, inibição recíproca ou intenção paradoxal, o efeito da psicoterapia sempre se traduz no sentido de uma ruptura dos chamados retornos mecânicos. Com estes mecanismos, aliás, já nós coordenamos determinados tipos de reação neurótica, descrevendo-os e caracterizando-os como modelos de conduta neurótico sexual, neurótico compulsiva, neurótico angustiante, que primam pela fuga à angústia, pela luta contra a obsessão e pela luta pelo prazer. Mas também não nos esquecemos de mencionar o fato que se prende com isto, o fato de que caramba, tem muita página. O fato de que, afinal, o passo decisivo ultrapassa a intenção paradoxal, porquanto culmina naquilo que, em logoterapia, se denomina de reflexão. Quer dizer, só se consegue dominar a neurose na medida em que se iluminam e elaboram analiticamente possibilidades de sentido concretas, cuja plena realização compete pessoalmente aos pacientes, impondo-se-lhes também existencialmente. Vale a pena refletir sobre a sábia advertência de Ernest Kretschmer. É mister fazer brotar na vida uma torrente forte e positiva que corra em direção a objetivos conformes à lei da personalidade. É na água estagnada que melhor
proliferam os complexos. E o que os arranca é uma torrente forte de água fresca. Então, vou parar por aqui. Então, esse capítulo aqui ele é muito mais extenso, justamente porque ele está trabalhando a técnica da logoterapia, né? Então, são 20 páginas, 23 páginas, e ele está trabalhando aqui a técnica da logoterapia, que é a intenção paradoxal. E você percebe, eu mesmo, já falei aqui para você, né? Eu mesmo já apliquei a intenção paradoxal e, sim, né? Resultado validíssimo, né? Ou resultado validadíssimo. Então, uma técnica que ele está mostrando aqui que tem os seus efeitos, né? Então, ele trouxe aqui vários estudos de caso para ilustrar os resultados da intenção paradoxal e ele comprova, né, que a intenção paradoxal ela é eficaz em pacientes que acabaram, vamos dizer assim, de, entre aspas, adquirir ou desenvolver um caso de neurose, e em pacientes crônicos também há muito tempo sofrendo de neurose, né? Neurose, leia-se, transtorno emocional, transtorno mental. Bom, e o que mais que ele disse? Ele trouxe aqui um fundamento, né, pautado nos resultados, né, que cerca de 12 sessões seria interessante. Seria interessante também um acompanhamento para pessoas crônicas de 2 vezes na semana, e um período ali de 4 a 6 meses. Bom, a gente tem em média mais ou menos hoje sessões semanais em torno de 6 meses. Então, uma vez na semana, em torno de 6 meses, para pacientes mais graves, a gente já consegue observar um resultado positivo da psicoterapia. A gente também entendeu que a logoterapia tem uma técnica, né, e que, sem dúvida nenhuma, o Frankl ele não trabalha nesse sentido, numa perspectiva tão abstrata assim como muitas vezes o pessoal acaba entendendo. Qual é a técnica da fenomenológica existencial? É só falar. É só acolher, né? Então, infelizmente, nós temos psicólogos que trabalham nessa perspectiva fenomenológica existencial, humanista, ainda com esse tipo de entendimento, o que é triste, né? O que mais que ele disse? Ele trouxe a fundamentação, né, dizendo que a intenção paradoxal ela se escapa, ela foge, ela ultrapassa as psicologias da época, né, principalmente e aqui ele faz um paralelo com com a psicanálise e com a terapia reflexiva, né, o behaviorismo, e ele faz essa diferença porque ele classifica a intenção paradoxal fundamentada pelo humor, e o humor é um fenômeno especificamente humano. E agora, no finalzinho, então, para a gente fechar o nosso resumo aqui, ele vai apontar da importância de se ter um objetivo, de se ter um significado. Então, vamos ver aí esse restinho de capítulo no próximo encontro e vamos ver como é que ele finaliza esse capítulo sobre a intenção paradoxal, né? Então, é um capítulo grande porque ele está explicando a técnica terapêutica, né? Ele não está explicando, ele explica, né? Sim, ele explica de maneira rápida, a gente tem que se virar para utilizar o humor, para entender, ele traz ali o princípio, e ele traz, na verdade, a justificativa, né? Então ele comprova a eficácia da técnica a partir desses estudos, a partir dessas pesquisas e desses resultados, né? Então ele comprova ali a eficácia da técnica da intenção paradoxal.
E ele, em outros livros, ele faz o mesmo tipo de argumentação, né, trazendo ali pesquisas, dados, estudos, né, de que a logoterapia ela é eficaz. Né? E então você pode utilizar a intenção paradoxal de maneira criativa nesses casos, né? Em quais casos, Otton? Então, contextualizando aqui, fazendo uma rápida contextualização, né, para os transtornos, como nomeamos contemporaneamente. Né? Então, como é que a gente consegue contextualizar isso? Isso daqui eu já estou extrapolando o texto, tá? Mas só para a gente fazer essa articulação. Né? Então, você consegue fazer isso muito bem em transtorno de pânico. Então, você consegue aplicar a intenção paradoxal, como eu já falei aqui para você. Você consegue aplicar em fobias específicas a intenção paradoxal, sem dúvida nenhuma, sem medo algum. É uma técnica de apelação ao humor que você consegue aplicar sem problema nenhum, assim como ele mostrou aqui para a gente. Bom, então é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aí, deixa o gostinho. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você quiser fazer supervisão em logoterapia e análise existencial, manda mensagem aqui no WhatsApp, o Instituto de Psicologia e Ansiedade, para a gente fazer essa supervisão em logoterapia e análise existencial. Se você conhece algum colega que quer se aprofundar nos estudos em logoterapia, envia este vídeo para ele. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que nós vamos responder a estas dúvidas. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau.